partir de agora nós estamos com a nossa transmissão aqui direto da Assembleia de Deus em Maranguapium, Avenida Brasil, da nossa escola bíblica na web. Hoje estamos iniciando um novo trimestre que estaremos ao longo dessas próximas semanas e meses estudando sobre a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso. E a partir de hoje temos essa alegria de estarmos estudando esta carta que vai trazer uma riqueza muito grande para todos nós. Nós queremos aproveitar e já pedir aos irmãos que estão participando conosco que compartilhem o link do nosso culto ao vivo. Os irmãos podem copiar o link e compartilharem nas redes sociais, do Instagram, do Facebook, como também nos grupos do WhatsApp. Isso vai fazer com que a gente possa alcançar outras pessoas que de repente não são ainda inscritas no canal do YouTube na nossa igreja. O nosso endereço é IEADALP Maranguapium, Avenida Brasil. Então os irmãos podem inclusive copiar só esse nome, IEADALP Maranguapium, Avenida Brasil, e colocar nas redes sociais, divulgando que nós já estamos online e estamos aqui com a nossa escola bíblica na web para todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo uma oração para iniciarmos a nossa apresentação. Logo após a oração, nós teremos aqui um momento de louvor com os nossos irmãos que estão aqui, para na sequência estarmos fazendo a devida apresentação da lição e iniciarmos o debate com os nossos convidados que já estão conosco, e iremos fazer também a devida apresentação de cada um deles que aqui estão para darem a sua parcela de cooperação no desenvolvimento da exposição dessa lição desse domingo. Então vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar a Ele as famílias que estão conectadas conosco e que possamos alcançar o objetivo maior, que é trazer a edificação para todas as nossas vidas, famílias, igrejas, de perto, de longe, todos aqueles que participam conosco. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na manhã deste domingo, juntamente com os nossos irmãos, companheiros, para estarmos, Senhor, apresentando esta lição da Escola Bíblica Dominical, sempre com o objetivo maior de trazer compreensão, luz e, acima de tudo, a edificação espiritual do corpo de Cristo, do qual é a própria igreja. Abençoa todas as famílias, todos os nossos irmãos de perto, de longe, que já estão conectados conosco e que, através dessa interação, iremos desenvolver cada vez mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, ajuda-nos em tudo, é a oração que nós te fazemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos aqui fazer a apresentação dos nossos irmãos que estão conosco, os convidados para estarem participando conosco nessa manhã. Na sequência, teremos aqui um momento de louvor e após o louvor a gente retoma com o desenvolvimento da nossa lição nessa manhã. Está conosco o nosso diácono Heitor, ele que é o adjunto da superintendência aqui da área de Maranguapium, das escolas bíblicas dominicais. E também temos aqui alguns representantes de algumas escolas que nós estamos escalando todo domingo, pelo menos 2 representantes, um de cada escola, para participar conosco neste desenvolvimento. Conosco está hoje os nossos companheiros diácono Paulo e Ivan, eles que são ali da Escola Bíblica de Maranguapium Centro, onde o presbítero Edivaldo coopera naquela congregação, e também o nosso companheiro diácono Venâncio, ele que está representando a Escola Bíblica ali de Maranguapium Angelim. Então são os nossos companheiros que estarão cooperando conosco na exposição e desenvolvimento da nossa lição dessa manhã. Uma vez que nós apresentamos, vamos agora para o momento de louvor com o nosso presbítero Davidson, nossa irmã Milena, que estão conosco aqui nessa manhã, também nosso irmão Mateus, que fazem parte da equipe de música da banda. Eles vão apresentar ao Senhor alguns louvores e na sequência a gente já retoma com o debate e a exposição da nossa lição. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nesta manhã nós vamos cantar o hino de número 1 da nossa harpa cristã e queremos convidar a todos nas suas casas para cantar ao Senhor conosco este hino, Chuvas de Graça.
Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente seu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Graças a Deus. Cantemos ainda o hino que tem por título Vivifica, hino de número 530 da nossa harpa cristã. Toda a igreja também, com muita alegria, louvemos ao Senhor. Vivifica tua
Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos pedir aos irmãos que já estão conosco, participando do nosso culto ao vivo pelo canal do YouTube, que os irmãos atualizem a página, porque é necessário que os irmãos atualizem para que o chat possa ficar disponível, para que os irmãos possam fazer comentários, enviar sua pergunta, pontuar algum aspecto da lição. Então, é muito importante que os irmãos possam atualizar. Os irmãos que já estão conectados, atualiza a página do YouTube, porque quando você atualizar, automaticamente vai ficar disponível o chat para que os irmãos possam enviar as suas saudações, suas perguntas, enfim, poderem participar mais diretamente conosco da nossa transmissão. O nosso trimestre que inicia-se hoje vai tratar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição de hoje, a primeira lição, é uma lição que traz o introduto dessa carta como um todo, acerca de data, de autoria, de temática. Essas são as divisões da nossa lição de hoje. A lição de hoje, o tema propriamente dito dela, carta aos Efésios, saudações aos destinatários. O nosso textuário está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que nos diz: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação do apóstolo para os cristãos que estavam na cidade de Éfeso. A nossa verdade prática, ela nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, esta é uma grande perspectiva desta epístola, que é exatamente revelar o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, que é o corpo do próprio Cristo, do qual ele é a cabeça, conforme nós vamos ver aqui na nossa lição. O objetivo geral da lição de hoje é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. E nós temos, como sempre nas lições, os objetivos específicos. O primeiro tópico, o primeiro objetivo, ele vai trazer com a apresentação da autoria e a data da epístola. Então, o nosso primeiro tópico, ele tem esse objetivo de externar, mostrar para todos nós as questões de autoria e da data que foi escrita essa epístola. O segundo objetivo é identificar para quem foi dirigida essa epístola. Haja visto nós termos também as epístolas pastorais, que foram escritas para um pastor, para um público específico. Então, o objetivo também aqui do segundo tópico é identificar se essa epístola foi destinada a um pastor, a uma pessoa específica, para um grupo ou para uma igreja, e de que local teria sido essa igreja. O terceiro objetivo específico é explicar o propósito da escrita e a mensagem que contém nessa epístola. Evidente que de maneira geral, porque ao longo do trimestre nós vamos estar estudando a cada domingo, cada lição, um aspecto específico de todo esse conteúdo que está inserido nesta carta. Então, uma vez que nós apresentamos a lição, vamos agora para o nosso desenvolvimento, e nós vamos estar contando aqui com a participação da nossa mesa, dos nossos convidados que estão aqui. Cada um vai trazer a sua visão, vai pontuar alguns aspectos, e estamos também à disposição dos irmãos que estão acompanhando conosco na nossa filmagem, e podem enviar também para nós sua pergunta, sua dúvida, ou de repente pontuar algum aspecto que de repente possa acrescer as informações que aqui vamos estar desenvolvendo. A nossa introdução, a introdução da nossa lição, ela diz que a epístola aos Efésios, ela é denominada como a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. A título de informação, é importante mencionar para os irmãos que o autor dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele também foi o autor de outras 12 cartas que compõem o Novo Testamento. Totalizando, o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, ou 13 epístolas. E é interessante mencionar esse aspecto, que de 13 cartas que Paulo escreveu, como por exemplo, Paulo escreve a carta aos Romanos, que é um grande tratado teológico do Novo Testamento, é a carta de Paulo escrita aos Romanos. Há quem diga, alguns pensadores, que a carta aos Romanos ela é tão completa
que se de repente não tivéssemos todos os outros livros do Novo Testamento e tivéssemos apenas a carta aos Romanos, nós teríamos uma compreensão sintética de todo o Novo Testamento. Então os irmãos percebem que mesmo a carta aos Romanos tendo toda essa importância, mas é a carta aos Efésios, que vamos estudar a partir de hoje, que ela é denominada de a rainha das epístolas ou a coroa dos escritos de Paulo. E ao longo da lição nós vamos identificar o porquê que essa carta, mesmo sendo tão curta em comparação com a carta aos Romanos, mas ela tem toda essa importância e toda essa relevância. O segundo subponto desse tópico vai tratar sobre a religiosidade em Éfeso. Haja visto ser uma cidade muito religiosa, não era uma cidade distante da religião, era uma cidade muito próxima daquela religião, e a gente vai entender que religião era essa, os aspectos dela, se isso facilitou ou não a pregação do Evangelho através de Paulo. O nosso terceiro subponto, vamos falar sobre a igreja em Éfeso, a propriamente dita a igreja do Senhor Jesus, que foi fundada por Paulo em Atos capítulo 19. E o nosso quarto subponto deste tópico, a gente encerra esse tópico com a saudação epistolar, a saudação de Paulo nesta epístola. Então, vamos tratar um pouco aqui sobre o nosso primeiro subponto, a propriamente cidade de Éfeso. Eu queria convidar nosso diácono Heitor mais uma vez, para ele poder trazer alguns comentários sobre a estrutura dessa cidade de Éfeso, para uma compreensão melhor de todos nós. Amados, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu fico bastante feliz com esta lição. Fico bem interessante para nós sobre a questão da cidade de Éfeso. Esta cidade, que era uma cidade, como já foi falado pelo nosso pastor, uma cidade portuária, e eu gostaria de, antes de mais nada, fazer um pouco de menção sobre a cidade de Éfeso, como também da deusa Diana, que é muito interessante para nós. Eu acabei pontuando alguns pontos aqui interessantes. Era uma das principais cidades da província de Roma, da Ásia Menor, e era considerada uma grande metrópole. Era também uma cidade multicultural, onde tinha uma das maiores bibliotecas da região. Terceiro, era uma da cidade portuária banhada pelo rio Caster e tinha uma rotatividade muito grande de pessoas, pois todos passavam por aquela cidade. Quarto, existia também uma adoração ao grande templo de Diana, de Artemis. O templo era aproximadamente de 6 quilômetros e tudo girava em torno daquele templo. Para entrar naquele templo também precisava de se pagar algum tipo de pedágio ou então algum tipo de ingresso para poder entrar naquele templo ou naquela cidade. E também existia o anfiteatro. O anfiteatro cabia aproximadamente de 40 a 50 mil pessoas, quando a gente encontra isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23. Havia também a questão de banheiros, né? Porque através desse anfiteatro eles também utilizavam também os seus banheiros. A magia e o culto havia nesta cidade também, lá em Atos capítulo 19, versículo 18 e 19. Existia também naquela época um livro, que era um livro bem considerado, chamado Efesiano. Esse livro era um livro caríssimo, que necessitava uma vida para que se pudesse comprar aquele livro. E o que é que se tinha naquele livro? Falava sobre a questão de magias e também sobre simpatias diárias. E eu queria também trabalhar, pastor, com sua autorização, a questão da deusa Diana, que era considerada como a deusa da fertilidade. Era uma das 7 maravilhas do templo antigo, o templo grande, e era um templo muito bonito, era uma coisa fenomenal. No templo de Diana se adorava também ao deus Baco, o deus do vinho, né? E havia também um período entre março e maio, um sacrifício através por trás das colunas do templo, onde havia ali orgias,
né? Onde as sacerdotisas se coabitava com os estrangeiros, e aí se dava também um número de muitos órfãos naquela cidade. E aí, por sinal, Paulo também se aproveitou muito bem disso, até porque aquela cidade de Éfeso era uma cidade matriarcal. E através da palavra de Deus, através do livro aos Efésios, a gente pode ver sobre essa questão patriarcal. E eu queria ler só esse texto no livro de Efésios, capítulo 1, o 4, o 5 e o 6, que diz assim a palavra do Senhor. 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos destinou para si, para os adotar como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós, seu Filho amado. Então, sendo assim, pastor, eu agradeço pela oportunidade. Amém. Foi muito bem colocada a questão da religiosidade em Éfeso, porque ela tinha uma relevância muito grande. Esse culto com aparatos promíscuos de sexualidade movimentava muito turismo naquela cidade. Com isso gerava uma renda muito grande, e é por isso que quando Paulo vai pregar o evangelho e muitas pessoas vão se converter, o que acontece por consequência é que toda essa prática de orgias sexuais no templo, ela vai diminuir, ela vai enfraquecer. Então isso vai resultar em uma rejeição de muitas pessoas pelo evangelho, porque estavam mais preocupadas com o lucro que eles ganhavam por intermédio da prostituição do templo, do que com a própria libertação através da palavra do Senhor. E muito interessante também esse aspecto, é que o templo da deusa Artemis, ele foi tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo naquela época. Então por aí você tem uma noção que não era uma congregaçãozinha qualquer, era um templo suntuoso, muito luxuoso, que foi intitulado como uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo. Então isso movimentava muitos turistas, muitas pessoas de fora do próprio império, que iam para a cidade de Éfeso para poder participarem daquele luxo que era aquele templo, e consequentemente se prostituir também através daqueles atos de depravação daquela religiosidade. Então vamos para o nosso terceiro subponto, a igreja de Éfeso, e eu queria convidar o nosso diácono Paulo, ali de Maraguapium Centro, para poder trazer algum comentário sobre o terceiro subponto do nosso segundo tópico, onde vai tratar sobre a igreja de Éfeso, quanto tempo Paulo passou ali evangelizando, o período que Paulo passou ali pregando nas sinagogas, a rejeição por parte dos judeus, como se deu, irmão Paulo, essa fundação, esse fundamento, e as dificuldades que Paulo teve quando foi pregar o evangelho na cidade de Éfeso. Cumprimento a todos os amados ouvintes com a paz do Senhor. Amém. E levando em conta esse ponto, nós vemos aqui que Paulo, ele evangelizou a cidade ao seu redor durante 3 anos. E aí quando ele chega a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, ao qual batizou nas águas. A gente conhece essa história. Mas aí em seguida ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 anos. Veja que aí Paulo estava no vapor, quando ele se coloca agora a fazer conforme a direção de Deus. E ele voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, ou seja, Paulo se colocou agora para evangelizar com o espaço que ele estava sentindo-se e com a ousadia da palavra de Deus. E ele aí não parou, e ele continua. Diz aqui que a lição nos informa, e a gente sabe na Bíblia Sagrada, que o apóstolo foi usado a curar enfermos, expulsar demônios, e que até o lenço, de Paulo curava, no sentido que vamos entender, quando diz o lenço de Paulo curava, não é que o lenço tem poder nenhum, mas a ousadia, a autoridade, a unção de Deus sobre a vida de Paulo, faz com que ele use esses atributos, pela fé de cada um que recebera essas curas. E aqui fala também a nossa lição, que grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo,
ministrou ali Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João, também liderou a igreja. Ou seja, veja que Paulo, ele foi um canal missionário com grande ousadia e poder de levar a igreja a Éfesos, que a igreja, fala a palavra de Deus, a igreja do Senhor, e ele ali foi grande, ousado e usou daquilo que Deus tinha lhe dado, a autoridade, a sabedoria e a estratégia para fazer a igreja do Senhor crescer em Éfesos. Alguns fatos importantes aqui também mencionados, como nosso irmão Paulo bem colocou, que durante a terceira viagem missionária de Paulo, foi quando ele esteve chegando a Éfeso. Ele passou em torno de 3 anos naquela cidade, pregando ali a palavra de Deus. Houveram muitas dificuldades para Paulo. A nossa lição coloca isso de maneira bem clara, quando diz que Paulo, ele ficou em torno de 3 meses pregando na sinagoga, e houve uma rejeição muito grande, uma dureza do coração por parte dos judeus. Mas é interessante isso, que a rejeição dos judeus na sinagoga, elas motivaram o apóstolo Paulo a sair daquela sinagoga e ir pregar para os gentios. Então isso me faz lembrar muito os escritos de Paulo em Romanos, quando Paulo diz assim: a rejeição deles foi a salvação de outros. Então a rejeição dos judeus foi a porta aberta para os gentios. Então talvez, se os judeus na sinagoga atentassem para a administração de Paulo, talvez Paulo não tivesse voltado-se automaticamente para os gentios, mas a rejeição dos judeus na sinagoga motivaram Paulo a ir para os gentios. E aí todos nós sabemos que o apóstolo Paulo vai ser chamado de apóstolo dos gentios, porque através dele o evangelho alcançou tantos outros povos que não pertenciam à própria linhagem judaica. E também se coloca aqui no livro que comenta a nossa lição de hoje, que durante a permanência que Paulo esteve em Éfeso, também foi o momento onde o próprio apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja que estava em Corinto. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita exatamente no período que Paulo estava em Éfeso, pregando a palavra do Senhor naquela localidade. Então vamos concluir aqui o nosso segundo tópico, no nosso último subponto, com a saudação epistolar. Eu vou pedir para o nosso irmão Ivan, ali de Maranguapium Centro, fazer alguns comentários sobre esse quarto subponto, sobre a saudação epistolar do apóstolo Paulo. Amém. Dando continuidade, eu gostaria também de enfatizar, né, nosso diácono Heitor, ele bem colocou, né, falando um pouquinho da cidade, meu pastor, mas eu queria fazer um comparativo para que fique mais claro para os irmãos, né? Onde ficava situado a cidade de Éfeso? Era uma cidade litorânea. Por que metrópole? Porque para os irmãos terem esse entendimento da palavra metrópole, né? Que ela vai ter como definição que é um termo que designa a capital ou a principal cidade de uma determinada região. Então, a metrópole era a cidade de Éfeso, era uma metrópole, e era uma cidade diferente devido aos seus aspectos culturais. Amém? Só para corroborar também, falando um pouquinho sobre a saudação epistolar. É a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Interessante é que ela vai trazer 2 esboços, subdividindo essa epístola. Como o primeiro vai falar sobre a chamada da igreja, onde a gente, no primeiro capítulo, vai falar sobre a origem da igreja. No segundo capítulo vai falar sobre a construção da igreja, e no terceiro vai falar sobre a revelação da igreja. E já na conduta da igreja, que é a segunda parte a qual a epístola ela se distribui, vai falar como o primeiro do quarto capítulo, o andar em cooperação, o andar em santificação e findando o andar em submissão. Então a epístola ela é subdividida dessa maneira, né? A chamada da igreja e a conduta da igreja, com um diferencial. Ele vai especificar, a gente mais na frente vai ver,
que a gente dividindo, vamos ver que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Então Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. É uma expressão que lembra favor gratuito e imerecido de Deus, onde nós não merecemos, meu pastor. É muito bem colocado. E também interessante aqui nessa questão da saudação epistolar é que Paulo, ele dirige essa saudação e ele dá um nome. Ele diz assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. É a destinação dessa saudação de Paulo. E interessante pontuar aqui também é que essa carta foi escrita a muitos cristãos que estavam em Éfeso, muitas igrejas que estavam na Ásia Menor. Não era uma única igreja, eram várias igrejas que estavam localizadas na Ásia. Essa carta é uma espécie de circular, onde passou por essas igrejas. E interessante pontuar aqui é que a maioria dos cristãos eram de origem gentílica. Nós acabamos de falar sobre a pregação do evangelho quando Paulo chegou em Éfeso, que passou 3 anos lá e pregou para os judeus. Houve uma rejeição, então ele sai dos judeus e vai focar nos gentios. O que acontece é que há uma conversão muito grande de muitos gentios, e aí anos posteriores, quando Paulo vai escrever a carta a essas igrejas que estavam localizadas na cidade de Éfeso, a gente percebe pela lição que a maioria dos cristãos de fato não eram judeus, mas eram gentios, que eram inclusive resultados da pregação do evangelho através de Paulo, ou seja, eram filhos na fé do apóstolo Paulo. Nós queremos agradecer a participação do nosso irmão Ivan, que esteve conosco. Deus abençoe. Nós vamos convidar o nosso diácono Humberto, aqui da Avenida Brasil, para estar também cooperando conosco nessa participação final da nossa lição. Deus abençoe nosso irmão Ivan, que também veio cooperando e representando a escola ali de Maranguapium Centro. Deus abençoe e saudações a todos os nossos irmãos de Maranguapium Centro que estão participando conosco. Nós vamos aqui, meus irmãos, entrar no nosso último tópico, o terceiro tópico da nossa lição, que está dividido em 2 subpontos. O primeiro subponto, nós vamos tratar sobre o propósito desta epístola aos Efésios. E o segundo subponto, vamos falar sobre o conteúdo da mensagem desta epístola. Nosso diácono Humberto, que está conosco, ele vai trazer alguns comentários sobre o primeiro subponto do tópico 3, o propósito da carta, da epístola aos Efésios. Pai do Senhor, meus irmãos, entender o propósito é você compreender o que o autor tem em mente àquela igreja. Então, quem tem autoridade sobre o texto é o autor. Então, quando nós conhecemos o pensamento do autor, o propósito do autor, vai ficar para uma melhor compreensão no decorrer da lição. Então, a carta de Éfeso, a gente vai estar pisando em solo sagrado. Então, esse solo sagrado, Paulo vai deixar bem explícito. A gente vai ver alguns propósitos explícito e implícito. O explícito é revelar o plano da salvação, que a gente vai ver aí do capítulo 1 ao capítulo 3, onde Paulo vai mostrar que nós fomos escolhidos por Deus, remido pelo Filho e selado pelo Espírito Santo. Então, quando ele vai escrever de início, o propósito inicial é revelar esse plano da salvação e a posição do crente dentro da igreja, dentro do plano da salvação. E na segunda parte a gente vai ter, de propósito, vai ser a forma que ele vai tratar do capítulo 4 ao 6, que é a forma do crente viver em Cristo. Como deve ser nós vivermos dentro da igreja, e ele vai mostrar de uma forma de unidade, e também vai mostrar que a gente deve viver imitando Cristo. Ele vai usar a expressão imitar, revestir, se comportar como Cristo dentro da família. Você vai ver no capítulo 4, 5 e 6, ele falando sobre o comportamento do crente dentro da família, o marido com o esposo com a esposa, tratando os filhos e também lidando com as lutas no mundo. E aí a gente vai entrar na armadura ali cristã, que ele vai como enfrentar. Então, de início, o propósito explícito de Paulo é revelar, é mostrar o plano da salvação, a posição do crente dentro em Cristo, da igreja, fora da igreja. E o implícito a gente vai ver no capítulo 1,
que ele vai mostrar algo no capítulo 1. Eu queria que os irmãos pudessem compartilhar comigo, em Efésios, capítulo 1, o versículo 15. É interessante, está implícito, a gente não vai ver ele mostrar esse propósito. Capítulo 1, versículo 15 vai dizer assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós, que há no Senhor Jesus, a vossa caridade para com todos os santos, e não cesse de dar graças a Deus, vos lembrando nas minhas orações. Então a gente vê aqui um propósito implícito nas orações que Paulo lembra. Então a gente não sabe o que de fato estava ocorrendo, as atitudes daquele povo. Então a gente vê um propósito aqui implícito. Então aqui fica a minha participação nessa questão do propósito do autor. Interessante que algumas cartas que Paulo escrevia, ele destinava para a resolução de problemas específicos. Por exemplo, a carta aos Coríntios, Paulo, dentre alguns problemas, vai tratar sobre a questão de ordem do culto, os problemas de ordem da administração dos dons espirituais. Já esta carta aos Efésios, ela não aborda nenhum problema específico. Não há um problema específico pelo qual Paulo vai tratar. Ele vai tratar de resoluções a nível geral, do ponto de vista de um pastoreio. Então toda a congregação, toda a igreja, ela tem uma demanda, ela tem diversas necessidades. Então Paulo escreve essa carta não focando em um único problema, mas ele escreve essa carta tratando de problemas gerais que são pertinentes a qualquer congregação, a qualquer igreja. Eu destaco aqui uma necessidade que a nossa lição pontua, que era a questão de que Paulo, ele teve a preocupação de trazer ao seio daquela congregação que houvesse uma unidade, uma paz, uma relação mais recíproca entre judeus e gentios. Isso é muito importante mencionar aqui, porque muito embora a lição nos mostre que a grande maioria dos cristãos em Éfeso eram de ordem gentílica, ou seja, não eram judeus, mas é importante mencionar que haviam sim judeus também que se converteram à fé, e que nós sabemos que a grande maioria, eles tinham a herança do judaísmo. Então sempre houve algumas dificuldades no rol de membro da igreja entre judeus e gentios, porque por vezes os cristãos judeus, eles queriam embutir na vida dos gentios alguns aspectos que eram culturais do seu povo, e não a questão doutrinária, como por exemplo a questão de ordem do caráter, de fazer a circuncisão e algumas coisas mais. Então Paulo também vai tratar nessa carta para que haja uma paz relacional, e por isso que Paulo vai dizer assim: em Cristo nós somos um, não há grego, não há judeu, não há servo, todos são um, independente de etnia, de cor, de raça, de pele. Então muito importante isso, porque Paulo vai trazer a importância de que na igreja não há divergências ou diferenças. Em Cristo nós somos apenas uma única pessoa. Eu quero aqui, antes de nós irmos para o nosso segundo e último subponto desse tópico, eu queria trazer aqui para os irmãos uma pergunta que nós recebemos aqui do nosso companheiro diácono Aldenes, lá de Maranguapium, um centro, que está participando conosco. Queremos aqui mandar para ele a paz do Senhor, e ele nos envia aqui uma pergunta. A pergunta do nosso irmão Aldenes é a seguinte: será que ainda hoje, e eu vou lançar aqui a pergunta para a mesa, certo? E eu vou deixar os irmãos à vontade, hein? Quem se mostrar mais disponível para pegar o microfone e poder responder para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. A pergunta do diácono Aldenes é a seguinte: será que ainda hoje os materiais ainda curam? Porque não disse que Paulo usava lenço, usava lençóis para curar os enfermos? Então o diácono Aldenes pergunta: será que ainda hoje esses materiais físicos ainda curam? E ele pontua: eu sei que o óleo é usado pelo presbítero, agora outros materiais não tenho conhecimento nos tempos de hoje. Então eu lanço aqui para a nossa mesa a pergunta: vocês acham que ainda hoje pode-se utilizar materiais físicos, seja o sapato, seja a gravata, o que quer que seja, para que se possa operar milagres dessa envergadura, como Paulo fez em Éfeso? A paz do Senhor a todos. Aldenes, muita boa interação, gostei bastante da tua pergunta. Deixa eu só te explicar algo, Aldenes. Não é uma questão doutrinária,
né, a questão dos lenços, dos aventais que o curavam, tá certo? Eu até parafraseei algumas coisas aqui interessantes. Eu coloquei aqui, em Éfeso, Deus usou Paulo de uma forma poderosa, sobrenatural, tá certo? Mas não são os lenços e os aventais que são uma questão doutrinária. Eu coloquei aqui, a Bíblia diz que até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, conforme está lá em Atos, capítulo 19 e o verso 12. E assim a igreja crescia geograficamente. Mais tarde, Paulo encontrou-se novamente com os anciãos da igreja em Éfeso e na cidade de Mileto, conforme está lá em Atos, capítulo 20, 16 e 38. Veja bem, o pastor também pode até nos ajudar também. A questão do óleo para unção são os presbíteros, pastores e evangelistas que têm autoridade delegada por Deus para ungir aqueles enfermos. E se eu não estou enganado, a unção não está sobre a enfermidade, mas sobre a pessoa que está enferma, tá certo? E a questão dos lençóis e aventais, e os lenços, perdão, não é uma questão doutrinária, é uma questão específica a qual Deus utilizou poderosamente sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Deus abençoe. Muito bem colocado, não sei se mais alguém vai querer falar, mas eu queria antes só pontuar uma coisa, que inclusive nós temos aqui no nosso compêndio aqui dos relatos, que esse aspecto de Paulo ter se utilizado de lenços, de lençóis, ele é um texto que ele não pode se tratar de um texto normativo, ou seja, ele não é doutrinário. O que é doutrinário, o que é normativo é a prática do óleo da unção através do presbítero. Esse é normativo, esse é doutrinário. Agora, a utilização de lenço, de lençol, já não é um texto normativo, é um texto descritivo. É um texto que vai falar sobre uma maneira específica que Deus se utilizou do apóstolo Paulo para um propósito específico, mas que nós não podemos pegar esse relato descritivo e transformá-lo em um texto normativo, ou seja, fazer dele uma doutrina, para que a partir de agora todo mundo se utilize de avental, de lenço, ou de qualquer outro objeto que seja. Pai do Senhor, meus irmãos, lembrando também, pastor, que nós não somos cessacionistas. Nós cremos na doutrina que Deus ainda opera milagres hoje em dia, e nós vemos isso na igreja, né, do Senhor operar curas através das orações, e o uso de elementos, né, não está, o Senhor, o poder do Senhor para curar não está exclusivo ou preso em utilidades, né, de alguns aspectos de lenços ou coisas parecidas, mas está no poder do Senhor mesmo, não no poder da oração, como a gente pode ler em Tiago. O nosso pastor vai dizer que em Tiago vai dizer que está alguém doente, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo-os com óleo em nome do Senhor, né? Sobre eles. Então o poder de curar não está necessariamente no lenço ou no óleo ou em coisa parecida, está na unção do poder do nome de Jesus. Isso. Olha, irmãos, recebemos outra pergunta aqui e eu acho bastante interessante isso, porque quando os irmãos mandam pergunta, isso é um feedback para a gente, ou seja, os irmãos estão mostrando que estão interagindo, estão participando. Então, olha, fenomenal. Então, os irmãos podem, inclusive, aproveitar agora, se houver qualquer outra pergunta para fazer, vocês mandam a pergunta aí que a gente aqui online já vai estar fazendo a pergunta e fazendo o debate das respostas aqui das dúvidas dos próprios irmãos. Nós temos outra pergunta aqui do nosso irmão João Batista. Ele pergunta o seguinte, mais uma vez eu vou lançar a pergunta aqui para a mesa, e os irmãos que se sentirem mais confortáveis podem pegar o microfone e trazer algum comentário. A pergunta do nosso irmão João Batista, lá de Angelim, é a seguinte: então, quando Paulo escreve e ele diz aos santos e aos fiéis, isso significa que o povo ainda não estava andando dentro da palavra? A paz do Senhor, irmão João. Paulo ele usa uma técnica que a gente chama na escrita de uma técnica helenística. Então, quando ele vai escrever sua carta,
ele começa com um prefácio e uma saudação. Esse prefácio ele vai mostrar que ele é Paulo, porque na mente do grego, alguém quando se apresenta para alguém deve falar o seu nome, a sua missão. E ao ele chamar o povo de fiel, santo e fiel, ele está apenas intensificando e descrevendo quem era aquele povo, não que eles não fossem fiéis. Então, separado, santo é separado para um propósito, e fiel é aquele que abraça a causa, é aquele que, além de abraçar, obedece à causa. Então, quando Paulo chama o povo de Éfeso de santo e fiel, ele está descrevendo a qualidade daquela igreja. Então, ele usa dessa técnica, que é a parte helenística de escrever uma carta, e a sua saudação para esse povo envolve essa técnica, esse método, que é descrever quem é aquele povo através das suas qualidades. Outra coisa também, para pontuar aqui sobre a pergunta do nosso irmão João Batista, é que Paulo destina dizendo aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A nossa lição aqui, nosso livro vai tratar sobre esse aspecto também, mostrando que quando nós nos referimos a alguém dizendo que ele é santo, isso não significa dizer que ele é impecável, que ele não peca. Muito pelo contrário, não há um santo que não peque, apenas um, que o escritor aos Hebreus diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado, foi Cristo. Então todos os santos da terra pecam, então não é uma expressão porque não peque. A palavra santo lá na língua do Antigo Testamento, ela está destinada com o seu sentido, são pessoas que foram separadas por Deus no Antigo Testamento. Quando você diz que alguma pessoa é santa, significa que ela foi separada por Deus. Utensílios que eram santificados eram separados para o uso exclusivo de Deus. No Novo Testamento, a palavra santo significa aquele que pertence exclusivamente a Deus, alguém que foi separado e que pertence a Deus. Então, quando Paulo diz aos santos, não são aos pecadores ou aos que não pecam, mas ele está querendo dizer aqueles que foram separados e que são exclusivos de Deus. E aqui tem uma compreensão sobre a palavra igreja, chamados para fora. Nós fomos separados do mundo, por isso que somos santos. Não é porque não pecamos, mas porque fomos separados do mundo e somos propriedade exclusiva de Deus. A nossa hora já está chegando. A gente vai então comentar aqui o nosso último subponto e conclusão, para a gente fazer as considerações finais aqui e também orarmos, porque temos alguns pedidos de oração que estão chegando aqui, e a gente vai aqui fazer uma oração e vai terminar com um louvor também, para a gente poder abençoar a sua vida em nome de Jesus. O nosso segundo subponto do nosso último tópico vai tratar sobre a mensagem. Eu destaco aqui nesse aspecto da mensagem a questão de que Paulo coloca Cristo como a cabeça da igreja e coloca a igreja como o corpo dessa cabeça. Então, Cristo é o mentor, Cristo é o idealizador, Ele é aquele que determina, que orienta, é aquele que opera tanto querer quanto efetuar na nossa própria vida. E também vai mencionar o conteúdo da mensagem de Paulo a esta igreja sobre a questão do novo estilo de vida. Isso é muito importante mencionar, porque é bom se lembrar que havia muita promiscuidade, muito adultério, muita lascívia, muito pecado em Éfeso. Então esses cristãos que agora estão na igreja de Éfeso, eles têm um passado negro. Então Paulo vai se preocupar em trazer um conteúdo para essa igreja, para que eles se lembrem que a partir do ato da conversão, eles são uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a partir de então, eles precisam adotar um novo estilo comportamental de vida. Então esse basicamente é o conteúdo da mensagem de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Eu queria agradecer as presenças do nosso diácono Heitor, nosso adjunto, nosso diácono Paulo, que é ali da escola de Maranguape Centro, diácono Venâncio de Angelim, diácono Heitor Humberto, aqui da Avenida Brasil, também nosso companheiro Ivan de Maranguape Centro. Deus abençoe pela participação dos nossos irmãos, e eu queria conceder agora a oportunidade a cada um deles para trazerem as suas considerações finais e os seus agradecimentos. Amém? Vamos começar com o nosso diácono Heitor,
e a gente vai aqui andando na mesa até chegar no diácono Humberto, e logo na sequência nós estaremos aqui em um momento de oração, de clamor, e vamos apresentar todos os pedidos que foram enviados para o nosso grupo aqui no YouTube. Amados, agradeço a Deus por essa grande e infinita oportunidade, e eu queria deixar aqui apenas como meditação 3 tipos de paz. A gente sabe que, segundo Aurélio, paz traria ausência de guerra. Mas eu pude referenciar 3 textos na Bíblia Sagrada. Em João capítulo 14, versículo 27, diz assim: deixo-me a paz. E ainda diz: a minha paz eu vos dou e não vos dou como o mundo a dá. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: temos paz com Deus e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Então, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe, em tempo que a gente está vivendo de epidemia, né, que é essa questão de coronavírus, devemos ter paz, confiança no Senhor, crendo que isso vai acabar. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade também de estar aqui neste dia para a gente realizar esse trabalho. E no último ponto me fez aqui, eu dei uma volta lá atrás, lá no tempo, e eu gostaria de estar nesse tempo de Paulo, que ele aqui nesse final, ele expressa aqui um discipulador. Ele discipulou esse povo, orientando sobre todos os propósitos de Deus, e hoje não é diferente. Eu agradeço aqui a oportunidade, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, a parte de eu mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estiveram ouvindo e vendo nossa transmissão, e quero deixar para a meditação dos amados irmãos como conclusão Colossenses 1, versículo 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós fomos redimidos no Senhor, e essa carta, a qual nós vamos estudar, vai nos mostrar isso, a remissão, a unidade da igreja. Que os irmãos possam continuar atentos e aprendendo com essas transmissões que nós iremos fazer enquanto esse período que estamos vivenciando no Brasil. Que Deus abençoe os amados irmãos. Eu queria pedir um pedido aos irmãos que continue nos acompanhando, porque nós vamos tratar de assuntos sublimes e espirituais. Então, meu desejo ardente é que vocês continuem nos acompanhando, porque está escrito: bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, você acompanhando essa live, esse momento, você vai estar reconhecendo o que Cristo fez na sua vida. Então, eu deixo o pensamento de Barclay, que diz que Éfeso é a rainha de todas as epístolas. Amém. Graças a Deus. Concluindo também meus agradecimentos a cada um dos irmãos que compartilharam, que estavam junto conosco. Foi só o início e o gostinho do quero mais, né? Próximo domingo tem mais. E Deus querer, estamos juntos para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa gratidão a todos que participaram. Mais uma vez, as nossas desculpas por alguns problemas que tivemos, a dificuldade com o horário, mas se Deus nos permitir, no próximo domingo nós estaremos a partir das 9 horas em ponto com a nossa filmagem, com o nosso culto EBD na web, através do canal do YouTube. Tivemos algumas dificuldades também com áudio, com imagem, mas são coisas que acontecem porque ao vivo é assim mesmo, mas a gente vai resolvendo para poder sempre tentar sanar e diminuir essas dificuldades. Deus abençoe. Próximo domingo estaremos aqui com mais um tema, e eu quero aqui fazer menção de 4 pedidos de oração que nós recebemos. Aqui a nossa irmã Jussara Rego Lima, ela pede oração pelo seu filho Anderson Rego, que se encontra hospitalizado no Hospital Esperança. Ele está com leucemia, nós vamos orar por ele agora. Também temos aqui o nosso irmão Fábio Dornelles de Lima, ele pede oração pela sua família e por todos os enfermos. Também o nosso irmão João Batista, ali da Sombra, ele também pede oração pelo diácono Emanuel França, da Rua 50. E também o nosso irmão Val, ele salva os irmãos com a paz do Senhor, e aqui pede oração, pede oração pelos seus filhos Tiago e Jonatas Júnior,
creio que terei vitória em nome de Jesus. Então nós vamos apresentar esses pedidos de oração que aqui foram feitos. Eu quero convidar o presbítero Davidson, que está conosco aqui desde o início da nossa transmissão. Ele vai estar apresentando ao Senhor esses pedidos de oração que foram feitos. Na sequência, nós temos mais um louvor, um momento de adoração e logo após a bênção apostólica, e estaremos finalizando a nossa transmissão da nossa EBD na web. Presbítero Davidson, orando ao Senhor em nome de Jesus. Ele vai ficar aqui, Graças a Deus, meus queridos irmãos, pela palavra do Senhor que nesta manhã foi ensinada, foi transmitida. E aqui eu encerro e faço esta oração também, dizendo o que diz a palavra de Deus no Salmo 119, o verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então que você possa fazer bom proveito de tudo aquilo que foi ensinado nesta manhã, que foi transmitido na palavra de Deus, e que domingo estejamos juntos novamente, aprendendo mais ainda daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Amém? Então vamos fazer esta oração, apresentando todos os pedidos de oração que foram feitos aqui por meio desta live, apresentando todos os irmãos que se encontram enfermos, apresentando o nosso país. Como acredito que todos bem sabem, o nosso presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação oficial para que neste dia a nação pudesse estar em jejum pelo nosso país. Então que você possa estar neste momento de oração também, sabendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Então oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, meu Deus, nós queremos te louvar e te agradecer em primeiro lugar pelo que tu és. Eu quero te louvar porque tu és um Deus grande, porque tu és um Deus justo, porque tu és eterno, tu és sublime, tu és maravilhoso, Pai. E a tua misericórdia está estendida sobre esta nação, a tua misericórdia está estendida sobre esta igreja, sobre este povo. E nós só estamos aqui, meu Deus amado, pela tua bondade, pelo teu amor, Pai. Nesta manhã eu quero, Deus, te apresentar os pedidos de oração que foram feitos por meio desta live. Que o Senhor possa estar intervindo na saúde das famílias, que o Senhor possa estar intervindo na vida de todos aqueles que se encontram hospitalizados, na vida daqueles que se encontram encarcerados. Que o Senhor possa, meu Deus, nesta manhã estar agindo com o teu poder na nossa nação, neste mundo, meu Deus, que tem sofrido esta verdadeira pandemia. Mas nós sabemos, meu Deus, como diz a tua palavra, que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face e se converter de todos os seus maus caminhos, o Senhor dos céus ouvirá a sua oração, perdoará os seus pecados e sarará a terra, Pai. E é baseado nesta palavra que nós estamos aqui nesta manhã, na certeza, Deus, que o Senhor tem vitória para o teu povo. Hoje estamos aqui nesta manhã, meu Deus, orando, meu Deus, e falando com a tua igreja, e falando, meu Deus, com pessoas por meio deste meio de comunicação. Mas o nosso maior desejo é poder ter a tua igreja, é poder ter os nossos irmãos aqui dentro deste templo, adorando ao Senhor e aprendendo da tua palavra. Mas sabemos, meu Deus, que este momento que estamos passando tem uma finalidade e tem um propósito. Que isso, meu Deus, possa impactar a todas as pessoas, e que depois, meu Deus, desta fase, muitos, meu Deus, que já não davam valor a ti, não davam valor à tua palavra, possam olhar de uma maneira diferente para o Evangelho, possam entregar as suas vidas para ti, possam reconhecer em ti que só o Senhor é Deus, para a glória do Deus Pai. Deus eterno, fica conosco, abençoa a nossa nação, abençoa, meu Deus amado, os nossos governantes, as nossas autoridades, abençoa os nossos líderes espirituais, o nosso pastor presidente Roberto José dos Santos, meu Pai, dando ao teu servo, a toda a diretoria da igreja, a todo o corpo de obreiros da nossa igreja, meu Pai, dando discernimento em tudo aquilo que deve fazer para conduzir o teu povo rumo ao céu. Deus eterno, fica conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes do louvor, eu queria só dar um aviso para os irmãos.
O nosso canal no YouTube liberou as nossas filmagens ao vivo, inclusive hoje foi a nossa primeira filmagem, por isso que toda essa adaptação. Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma necessidade que nós temos para que a qualidade da nossa filmagem possa se tornar melhor, tanto a nível de imagem, a nível de áudio, a nível de interação, a nível de vários recursos que podemos colocar na tela durante a imagem. Nós estamos em uma campanha para comprarmos uma placa, que é uma placa que é usada para transmissão ao vivo pelo YouTube. A nossa intenção é melhorar a qualidade de som, de imagem, de transmissão e também aumentar essa interação. Nós vamos deixar aqui nos comentários o link que os irmãos podem clicar e serem direcionados diretamente para lá. A sua contribuição é de apenas R$10. Nós estamos aí em uma campanha e através do link você é direcionado direto para o endereço e você faz uma doação de apenas R$10 e a gente vai juntar para poder comprar essa placa o quanto antes, para a gente poder melhorar a nossa interação e a nossa qualidade na exposição da palavra de Deus. Então, os irmãos que puderem nos ajudar, confere o comentário que vamos colocar, o link. Então você clique e vai lá, e uma oferta de apenas R$10 você vai nos ajudar nessa campanha para adquirir essa placa. Amém? Deus te abençoe. Vamos agora de louvor e na sequência encerrando com a bênção apostólica.
Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.